Olá, galera. Então, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, né? Para depender do horário que você estuda, o ciclo 1 das eletivas, e você já tem conhecimento que eu fiquei com a eletiva Filosofia para o Enem. E hoje irei fazer a correção das 5 questõezinhas que caiu lá no simulado das ciências humanas, beleza? Então, pessoal, eu acho que vocês já estão vendo aí a tela. Eu acho que já está sendo compartilhada. Pronto. Deixa eu aumentar aqui. Então, assim, pessoal, lembrando, né, que nós falamos lá na nossa primeira aula de dois filósofos muito importantes, dois filósofos da Grécia Antiga, ateniense, né, Sócrates e Platão. Platão, ele foi discípulo de Sócrates. Algumas pessoas dizem que Sócrates não existiu porque ele não deixou nada escrito, não deixou nada que registrasse ali a sua vida. Mas teve um seguidor dele, né, que concordava com os pensamentos dele, e após a morte de Sócrates, ele continuou ali falando dele. Então, por isso que Sócrates ele é sempre lembrado, porque teve alguém para lembrar. Imagine aí, você morrer, ninguém lembrar de você, né? Então, você não vai existir para não existiu de maneira alguma para ninguém, beleza? Então, aqui, vou para a primeira questão, para o vídeo não ficar muito longo, né? Então, aqui, falando sobre Heráclito e Parmênides. A professora, mas a aula não é só sobre Sócrates e Platão? É sim, mas esses dois filósofos têm muito a ver com eles dois também. Por quê? Vocês se lembram que na aula eu falei dos filósofos pré-socráticos, ou seja, os filósofos que antecederam Sócrates, né? E essa questãozinha, falando sobre Sócrates, cai muito no Enem, beleza? Então, Heráclito e Parmênides, eles foram dois filósofos pré-socráticos, conhecido também como filósofo naturalista. Por que naturalista? Porque eles buscavam o arquê. Mas o que é arquê? Vocês se lembram o que é arquê? O arquê, a palavra de origem grega que significa primeiro, o princípio, o início de tudo. Então, esses filósofos naturalistas, eles buscavam o princípio de tudo, da onde surgiu tudo, da onde surgiu o universo, da onde surgiu os seres humanos, da onde viemos, para onde vamos. Então, os pensamentos deles, as reflexões dele é sempre voltada para o arqueu, o princípio de tudo. E eles buscavam elementos ali da natureza para poder explicar o arqueu, ou seja, o princípio de tudo. Então, os filósofos pré-socráticos, eles são conhecidos também como os filósofos naturalistas. A partir do momento que surge Sócrates, né, Sócrates ele vai deixar de colocar os elementos da natureza como centro de pensamento, da reflexão, e vai colocar o ser humano, né? Então, a partir de Sócrates, ele coloca ali o ser humano como principal ponto de partida para os pensamentos, para as diversas reflexões. Beleza? Então, aqui continuando a enunciar a primeira, que diz: Heráclito e Parmênides são costumeiramente apresentados como filósofos cujos pensamentos se opõem, ou seja, o pensamento de Heráclito é totalmente diferente do pensamento de Parmênides. O primeiro seria o pensador da mudança, da contradição, enquanto o outro seria o precursor da metafísica, na sua defesa da constância, da unicidade e da imobilidade do ser. Contudo, há vários de seus fragmentos que parecem nos trazer o mesmo conteúdo. Ou seja, o iniciar da questão quis falar o seguinte, ó, quando vocês forem resolver uma questão, vocês têm que ver, focar bem no enunciado, né? Ler, reler, ler de novo, até vocês entenderem o que é que está falando enunciado, porque senão vocês não vão conseguir marcar o item correto. Então, vai dizendo o quê? Que Heráclito, ele é o filósofo da mudança, ou seja, ele diz que o princípio de tudo é a mudança, tudo muda, tudo se transforma. Ele é o filósofo daquela famosa frase, não banhamos no mesmo rio mais de uma vez, ok? Então, tudo que acontece agora jamais vai se repetir. Você
é você nesse minuto. Daqui 2 minutos você não é mais você, você vai ser outra pessoa. Você vai ter outro pensamento, você vai ter outra personalidade, de acordo com o pensamento de Heráclito, porque tudo flui, tudo se transforma. Diferente de Parmênides. Parmênides, ele é o filósofo ali, como disse enunciado, da imobilidade. Nada muda, nada se transforma. Você vai ser sempre você o resto da sua vida. Você pode mudar a sua aparência, mas tudo aquilo que muda de aparência, né, para Parmênides são falsas realidades, né? A realidade mesmo, o que é verdadeiro permanece dentro de você, a sua essência. Ok? Então, Parmênides, ele é o filósofo da imobilidade, então nada muda. E para Heráclito, tudo muda, tudo flui, tudo se transforma, beleza? Então, pergunta aqui o seguinte: assinale quais os fragmentos a seguir apresentam, respectivamente, as concepções ontológicas. Quando diz ontológica, ontologia, né, é uma parte da filosofia que estuda a natureza. Então, de Heráclito e Parmênides. Como vocês estão vendo aqui, o item correto, o item D, que diz, né, respectivamente, então, o primeiro pensamento tem que ser de Heráclito, o segundo tem que ser de Parmênides. Então, Heráclito afirma o seguinte: é sábio que os que ouviram, não a mim, mas a minha palavra, reconheçam que todas as coisas são um, né? E o segundo pensamento diz: a diversidade das aparências deve revelar uma presença que merece ser recebida, penetrando tudo totalmente. Ou seja, então, o primeiro pensamento está relacionado a Heráclito, né? E o segundo, a Parmênides, porque Parmênides diz que tudo permanece. A segunda, que diz o seguinte: a massa popular é assimilável por natureza a um animal. Ou seja, dizendo que o pensamento ali da população, no qual ele está se referindo lá, os filósofos lá daquela época, né, que se reuniam ali em praça pública para poder discutir assuntos políticos, né, principalmente políticos, e ele disse que essa massa popular, todas aquelas pessoas, eles têm uma aparência ao animal, um pensamento de animal, porque o pensamento dele não os leva à verdade, não leva à sabedoria, são falsos pensamentos, são idiotas, né, consideravam como idiotas ali, que não tinham uns pensamentos sábios. Então, há um animal, escravo de suas paixões, de seus interesses passageiros, sensível à lisonja, né? Ou seja, lisonja seja algo vazio, inconstante em seus amores e seus ódios. Confiar-lhe o poder é aceitar a tirania de um ser incapaz da menor reflexão e do menor rigor. Quanto às pretensas discussões na Assembleia, são apenas disputas contrapondo opiniões subjetivas, né? Ou seja, algo ali estava sujeito a outras necessidades, mas não estava se tratando ali da verdade. Então, inconsistente, cujas contradições e lacunas traduzem bastante bem o seu caráter insuficiente, né? Ou seja, as pessoas ali que se reuniam em praça pública, né, no lugar chamado Ágora, essas pessoas que eram considerados cidadão, lembrando, lá na Grécia Antiga, quem eram as pessoas consideradas cidadão? Filho de pai e mãe ateniense, né? Escravo não era considerado cidadão, mulher não era considerado cidadão, criança também não. Então, só homens, filhos de pai e mãe ateniense, beleza? Se fosse filho de outra cidade, estado lá, não era considerado cidadão, lá em Atenas, beleza? Então, aqui perguntam, o argumento de Platão, filósofo grego da antiguidade, evidencia uma forte crítica então esse pensamento aqui da questão está se referindo a que tipo de crítica, né? Vocês já estão vendo marcado aqui. Então, pessoal, quando vocês for resolver a questão, é importante vocês, primeiramente, saber do significado das palavrinhas, né? Por exemplo, lisonje, né? Essa palavrinha aqui não era do meu conhecimento, eu tive que buscar o significado dela para me poder se adequar aqui nessa questão. Eu vou mentir que eu sabia? Eu não sei de tudo, né? Então, a gente está em constante desenvolvimento e crescimento no aprendizagem da gente, né? Então, a gente não sabe de tudo. Todas as palavras, algumas são desconhecidas para a gente, e acontece muito nas provas, quando a gente vai resolver, a gente perde uma questão porque não sabe o significado daquela palavra. Então, aqui, Platão, ele fazia uma crítica, né, grande à democracia ateniense. Por quê? Porque, como ele era um discípulo
de Sócrates, né? Sócrates, ele foi o grande mestre de Platão. Platão admirava muito ele, o pensamento dele. Então, ele criticou, ele acusou, disse que a culpa de Sócrates ser morrido foi da política ateniense. Por quê? Porque, como já falei para vocês, né, Sócrates ele é conhecido como um sábio, né, o sabidão, lá daquela época, ele desafiava as pessoas, né, a fazer as pessoas refletir. Falando em refletir, vocês sabem o significado da palavra refletir? Refletir, lembrando que vem de reflexão, né? Você faz uma reflexão, você dobra o seu corpo, ou seja, o pensamento refletir, você refletir sozinho ali, pensar, dobrar o seu pensamento para si mesmo. Então, ele desafiava as pessoas, né? Fazia as pessoas refletir, fazia as pessoas buscar o significado, desafiava em tudo, né? E as pessoas, muitas das vezes, ficavam sem palavras, só que sempre saía ganhando aí na disputa, ali nos debates. E aí, Sócrates, ele foi acusado de estar corrompendo a juventude lá daquela época. E aí o poder falou, ó, Sócrates, você para, né, de disseminar aí os diálogos, de disseminar e corromper a juventude, ou você vai ser condenado à morte. E aí Sócrates resolveu, né, ele decidiu morrer, decidiu obedecer o poder público em defesa da sabedoria, porque se ele parasse ali de expor ali seu pensamento, de sua capacidade ali de dialogar, né? Ele ia estar calando, ele ia estar acabando ali com a sabedoria. Então ele preferiu morrer defendendo a sabedoria. Então ele foi condenado à morte, ele foi obrigado a beber um veneno, né? Conhecido como cicuta. E antes dele morrer, dizem, a história conta, né, que ele ainda falou, só sei que nada sei. Por isso que essa frase é muito conhecida dele. Por quê? Ele diz que sabe e ao mesmo tempo não sabe. Por quê? Ele diz que o sábio é aquele que é reconhecedor da sua própria ignorância. E Sócrates, ele sim, era reconhecedor da sua própria ignorância. Ele sabia, né? E mesmo tempo ele não sabia de nada. Por quê? Ele estava em constante busca ali de novos conhecimentos, de nova reflexão. A partir do momento que você está refletindo sobre a situação, de uma certa maneira você está adquirindo conhecimento dela, beleza? Então, por isso que Platão, ele criticou bastante a democracia por ser culpado, né? Ele considerou a política culpado da morte de Sócrates. Terceira questão. Que diz, ó, lê o trecho abaixo, que se encontra na apologia, né? Quando diz apologia, é uma discussão, debate, então, que se encontra na apologia de Sócrates e Platão, e traz algumas das concepções filosóficas defendidas pelo seu mestre, né, ou seja, Sócrates. Então, diz o seguinte, Sócrates diz o seguinte, ó, com efeito, senhores, temer a morte é o mesmo que supor sábio que não é. Porque é supor que sabe o que não sabe. Ninguém sabe o que é a morte, nem se porventura será para o homem o maior dos bens. Todos a temem, como se soubesse se ela o maior dos males. Então, a ignorância mais condenável não é essa de supor saber o que não sabe, né? Então, no momento em que Sócrates ele bebeu o veneno, ele não estava com medo da morte, porque ele sabia que a morte era algo natural, né? Natural de todo ser humano, que nasce e morre. Diferente de algumas pessoas, né, lá daquela época que temia, morria de medo da morte, né? Então, mais a situação aí que considerava Sócrates ser um sábio. Então, está pedindo para marcar o item incorreto de acordo com a filosofia de Sócrates. Como vocês estão vendo, o item correto C, que diz: para Sócrates, pior do que a morte é admitir aos outros que não se sabe. Então tá errado, né? Porque Sócrates ele não considerava dele, ó, só sei que nada sei. Ele tá dizendo que sabe, ele tá admitindo que não sabe de tudo, né? Então, esse item está incorreto por isso, porque está dizendo o seguinte: para Sócrates, pior do que a morte é admitir, né? Então, ele não achava errado você admitir o seu erro. Ele não achava errado você admitir que você não sabe daquela situação, daquele tipo de conhecimento qualquer, né? Então, errado.
Então, continuando aqui o item. Deve-se evitar a ignorância sábio, porque ele era autoconhecedor da sua própria ignorância. Então, ainda que defendendo uma opinião não devidamente examinada, né? Então, a opinião ela deve ser examinada, ou seja, Sócrates ele levava as pessoas, quando ele desafiava as pessoas se voltar para si mesmo e buscar um conhecimento e refletir. Beleza? Então, o item C, que é o item errado. Vamos ler aqui os outros, ó, rapidinho. Item E, Sócrates prefere a morte a ter que renunciar à sua missão, qual seja buscar por meio da filosofia a verdade para além de mera aparência do saber, né? Então, como eu já disse para vocês na questão passada, Sócrates ele preferiu morrer do que acabar ali com a missão dele de estar proferindo ali a saber. Sócrates ele criticava muito os conhecidos como sofistas, né? Porque ele dizia que os sofistas ensinavam a arte de dialogar, né? Ensinavam ali vários saberes, mas o que ele ensinava não era realmente verdade. Ele ensinava ali à toa, mas o que ele ensinava não era realmente a essência ali, a verdade. Ensinava os jovens a dialogar, mas ele não buscava ali a verdadeira aprendizagem, né? Faltava algo ali ainda. Então, item B, Sócrates leva o seu interlocutor a examinar-se, fazendo-a tomar consciência das contradições que traz consigo, que foi o que eu falei, né? Sócrates fazia as pessoas refletir, voltar para si mesmo e fazer reflexão. D. Para Sócrates, o verdadeiro sábio é aquele que coloca diante da própria ignorância, como eu falei também, né? Admite que nada sabe. Admitir o não saber, quando não se sabe, define o sábio, segundo a concepção socrática, né? Ainda existe pessoa, gente, na nossa sociedade, que dizem que sabe de tudo, né? Não existe essa pessoa que sabe de tudo. Tem alguma coisa ali que ela não aprendeu ainda, mas ela ainda pode ter a oportunidade ali de alcançar o seu conhecimento daquela determinada situação. Então, não existe. Eu, professor de filosofia, eu sei de tudo? Não, não sei de tudo. Tem alguma situaçãozinha aqui, eu preciso estudar, preciso me reconhecer também que eu não sei daquilo e preciso conhecer. E tem segundo a concepção de Sócrates, admitir o não saber, quando não se sabe, define o sabe, né? Então, quando o sujeito ele admite que não sabe, ele já é considerado um sábio. Beleza? A quarta questão. A ignorância mais condenável não é essa de supor saber o que não se sabe. E talvez nesse ponto, senhores, que defiro do comum dos homens, se alguma coisa me posso dizer, mas sabe o que alguém, é nisto de não sabendo bastante sobre o Hades. Não pensar que eu saiba. Platão apresenta a concepção socrática de filosofia. Sobre ela, segue as seguintes afirmações, né? Então, aqui, os pensamentos verdadeiros que está relacionado à filosofia de Sócrates e Platão. Como vocês estão vendo o item correto, o 2, 3 e o 4. Por que o 1 não está correto? Por que será, hein? Então, bora aqui, ó. O item 1 diz o seguinte: a verdade torna o homem comum. Então, a verdade torna o homem melhor? Sim, né? Lógico que sim. Mas aqui quando diz, pois tem como resultado ultrapassar o homem comum. Aí já está fora do normal, então por isso que é errado. O 2, por que é certo? Saber que é verdade, né? Então, o primeiro passo para você atingir um conhecimento é você admitir que não sabe. Ah, não vou estudar isso aqui não, porque eu já sei. Acontece muito, né, com vocês, alunos. Vou estudar para prova hoje filosofia. Não, porque eu já sei de tudo, né? Sabendo que você não estudou, como é que você sabe de tudo? E aí acaba lá tirando nota baixa. Você admitir que não sabe. O 3, por que o 3 é certo? O método socrático, a maiêutica, né, é irônico, porque pressupõe
propôs saber que nada se sabe. E, né, a partir do momento em que você chega à conclusão, a um determinado conhecimento, de imediato vai surgir uma luz, vai surgir uma dúvida, e aí você vai buscar outro conhecimento. Quando você chega à conclusão desse conhecimento, já clareou ali as suas ideias, automaticamente vai surgir uma dúvida, ali, uma luz, uma ideia, e você vai buscar outro conhecimento. E esse método ficou conhecido como a maiêutica, né? Porque luz ali, porque surgir novas ideias. A sua mãe, como eu já falei, ela foi uma parteira, né? Então, ela ajudava ali as mulheres a ganhar os seus bebês. Então, Sócrates, ele pensando nisso, né, na profissão ali de sua mãe, ele diz que o conhecimento, ele nasce dentro do ser humano. É até um ponto que contribui também para Sócrates chegar à conclusão de que o conhecimento parte ali do ser humano, ao contrário dos filósofos naturalistas, ou seja, os filósofos pré-socráticos, que dizem que o conhecimento ele parte ali da natureza, né? Ou toda reflexão parte ali da essência da natureza, só do pensamento, das reflexões, beleza? Então, o método socrático, né, conhecido como a maiêutica, ele é irônico, porque pressupõe saber que nada se sabe. Por que nada se sabe? Porque quando você chega a uma conclusão, porque nunca passou pela experiência, será que no diálogo com alguém, em que as pessoas desafiam você a várias perguntas, quando você dá o resultado, a pessoa diz, por quê? Até a criancinha, né? A criança tem uma fase na infância que a criança quer saber de tudo. Você diz o que é que ela está perguntando, ela pergunta, por quê? Você responde, mas por quê? Você responde de novo, mas por quê? Aí dá uma raiva em você, né? Aí você tem que se segurar para dizer, porque sim. No final, você acaba dizendo porque sim, porque você não tem mais resposta para dar a ela. Né? Então, aquela criança está usando o método socrático, né? O método da maiêutica. Então, item correto 3 também, né? O 4. O saber que nada se sabe permite ao indivíduo livrar-se dos preconceitos e abrir caminho até o conhecimento verdadeiro. Ou seja, se lembra que quando eu falei que tem algumas pessoas que não admitem os seus erros, não admitem que não sabem determinada situação, ou seja, as pessoas elas têm um preconceito ali, ela acha que os outros vão rir dela, acha que os outros vão tratar ela como minoria, né, como menor do que a outra, menor que eu digo assim, no sentido de saber. Então, quando você admite que não sabe, você para só que você está se livrando ali do preconceito verdadeiro, né? Ou seja, para novos conhecimentos e assim por diante. Por que será que é assim que não é verdadeiro? Vamos ver aqui, ó. O constante questionamento deve ser a atividade fundamental do filósofo. O constante questionamento deve ser a atividade fundamental do filósofo. Será que sim, o questionamento, se questionando sobre tudo? Sim, mas diante disso tem que ter uma reflexão, né? No momento que o filósofo, a pessoa vai refletir, no momento que a pessoa vai criar ali uma crítica sobre aquela situação, aí sim ela se torna, podemos considerá-la um filósofo, mas não somente o questionamento, ela é uma atividade fundamental do filósofo, ok? Vamos para a quinta e a última, que é o seguinte, ó, a sabedoria de Sócrates, filósofo ateniense que viveu lá no século V a.C., encontra o seu ponto de partida na afirmação. Só sei que nada sei. Registrada na obra Apologia de Sócrates. A frase foi uma resposta aos que afirmam que ele era o mais sábio dos homens. Após interrogar artesãos, políticos, poetas, Sócrates chegou à conclusão de que ele se diferenciava dos demais por reconhecer a sua própria ignorância, né? Então, Sócrates chegou à conclusão que ele era diferente de todos, porque somente ele era reconhecedor da sua própria ignorância, diferente dos artesãos, do político, os poetas, né? Eles não reconheciam sua própria ignorância, não reconheciam o que não sabiam. Então, o só sei que nada sei é um ponto de partida para a filosofia, pois
como vocês estão vendo, o item A, né? Aquele que se reconhece como ignorante torna-se mais sábio por querer adquirir conhecimento, né? Como é que você vai adquirir um certo conhecimento se você não sente a necessidade de conhecer? Se você não tem curiosidade, eu já sei, não preciso disso não. Eu já sei disso, né? Então você não é considerado ali uma pessoa sábia diante da teoria, diante do conhecimento de Sócrates. Porque quem está dizendo isso é Sócrates, e eu concordo com ele. Por que a B não é verdadeiro? A B diz, só sei que nada sei, é um exercício, uma vez a filosofia produziu os estudos. A filosofia é o saber que estabelece verdades dogmáticas a partir do método rigoroso. Não, filosofia não é um saber ali que vai esclarecer dúvidas dogmáticas, ou seja, conhecimento relacionado à religião, né, os dogmas ali da igreja, não. D, é uma forma de declarar ignorância e permanecer distante dos problemas concretos? Não. Preocupando-se apenas com causas abstratas? Não. Então, por que não é? Porque não é, tá tudo aqui. Tem nada a ver com o pensamento socrático, beleza? Que eu entender? Não, esse pensamento só sei que nada sei, ele não está determinando a problemas concretos, não está se preocupando com causas abstratas, né? Apenas é uma forma de declarar ignorância. O item tá cobrindo aqui para mim, mas deixa eu ver aqui. O item diz o seguinte: a única certeza que ele tinha era o pensamento, duvidando assim da sua própria existência, do seu próprio corpo, né? Então, tem item que mente não tá de rir, né? Então, a única certeza que o Sócrates tinha era o pensamento dele. Ele duvidava de sua própria existência. Como é que ele estava existindo e estava duvidando, né? Um sábio daquele desafiava as pessoas, desafiava o poder ali daquela época, da sua própria existência. Próprio corpo. Não, não, não. Então, não. Então, o item correto, o item A mesmo, elas são questões que eu retirei de vestibular, até algumas aqui que eu retirei de provas do Enem,